Shalom, tudo bem? Que o Senhor te abençoe poderosamente nesse dia de hoje. Eu quero compartilhar uma palavra da parte do Senhor com os irmãos, que está lá no livro de Lucas, capítulo 15. Na verdade, são parábolas e nós estaremos iniciando aí uma série de chamada Parábolas de Jesus, onde nós estaremos falando a respeito das parábolas. E para começar, nós vamos falar aqui da ovelha perdida, né? A moeda perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. São três parábolas que têm um significado bem parecido. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos no dia de hoje a respeito disso. Então, Lucas capítulo 15 vai começar assim, ó. Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo. Ouvir quem? Ouvir Jesus. Os fariseus e os mestres da lei o criticavam, aí abre aspas para os fariseus: este homem recebe pecadores e come com eles, era o que eles diziam. E versículo 3 diz: então Jesus contou-lhes uma parábola. Aí vamos começar então. A parábola diz assim: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Irmãos, essa primeira parábola nós vemos aqui Jesus falando com um grupo de pessoas. Eu acho maravilhoso a forma que Jesus trata as pessoas, da forma que Jesus nos ensinou, um procedimento correto de tratar as pessoas. Nós vemos que Jesus ele não faz acepção de pessoas, ele não separa ninguém, ele procurava atender todas as pessoas. Aqui nós vemos no começo da leitura que essas pessoas que estavam ali eram pessoas rejeitadas pela sociedade, rejeitada pela religião da época, que eram publicanos e pecadores. Publicanos eram aquelas pessoas que trabalhavam para Roma cobrando impostos. Geralmente essas pessoas eram judeus, de nacionalidade judaica, e trabalhavam para Roma cobrando impostos dos seus irmãos, dos judeus. E isso gerava no coração das pessoas uma adversidade, eles tinham dificuldade de relacionamento por causa disso. E essas pessoas elas eram excluídas, normalmente da sociedade por conta da decisão que eles tomaram de trabalhar para Roma, e geralmente eles eram prósperos por conta disso. E pecadores eram aquelas pessoas que não se incluíam, elas tinham algum problema, elas tinham dificuldades e elas não se incluíam também. A religião, vamos dizer assim, o judaísmo, tinha dificuldade de receber essas pessoas. E essas pessoas, elas eram recebidas por Jesus. Jesus, ele recebia e tratava essas pessoas da mesma forma que ele tratava as outras. Não havia diferença em relação a tratamento para essas pessoas. E aqui, Jesus começa a falar para um público que nós entendemos aqui nessa parábola, que era composto por muitos pastores. E não eram pastores ricos, eram pastores pobres, eram pastores que tinham no máximo 100 ovelhas. Nós vemos isso com facilidade quando nós vemos que na parábola o Senhor ele diz que esse pastor ele deixa as 99 ovelhas e ele vai atrás daquela ovelha perdida. Então, uma ovelha que se perde para um pastor que tem pouco, ela é muito importante, ela tem muita importância, porque seria um desfalque muito grande. E quando Jesus começa a falar numa linguagem que os pastores entendem, ele ganha o coração daquelas pessoas. E aquelas pessoas começam a prestar atenção
naquela palavra de uma forma especial. Talvez eles diziam: olha, o mestre está falando acerca de algo e ele está nos usando como exemplo. E aquilo chamava a atenção desses pastores em específico, para eles ouvirem essa palavra que Jesus estava ministrando, estava falando ali para eles. E olhando para eles e usando o contexto deles, Jesus diz: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Ou seja, qual de vocês que não se esforça, que quando sente a ausência de uma ovelha, não deixa as 99 sendo cuidadas no aprisco e não sai, independente do horário, eu acredito, né, independente da hora, mas você sai e você busca aquela ovelha. E quando Jesus estava ensinando isso, falando desta forma, aqueles pastores, aquelas pessoas familiarizadas a esse contexto, elas davam muita atenção porque era algo do cotidiano. E aí Jesus diz: olha, quando vocês encontram, vocês colocam essa ovelha alegremente nos seus ombros e você vai para casa, e ao chegar lá você reúne seus amigos e seus vizinhos e diz: olha, alegrem-se comigo, porque eu encontrei a ovelha perdida. E aqui Jesus fala para eles: olha, eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus aqui não estava dizendo que as pessoas eram justas e que existiam pessoas justas que não necessitavam de arrependimento, mas Jesus estava dizendo: olha, existem pessoas que se sentem justas a ponto de achar que não precisam se arrepender. E o Senhor, ele tem mais amor, eu digo assim, mais alegria, a palavra diz, por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas que se acham justas e por conta disso pensam que não precisam de arrependimento. Essa era a mensagem que Jesus estava ministrando no coração dessa multidão. Ele usou como exemplo as pessoas que eram discriminadas, né, pelos fariseus e pelos homens da lei. E nessa parábola Jesus ele ataca, vamos dizer essa palavra para ficar fácil para a gente entender, ele ataca o coração daqueles fariseus, daquelas pessoas que estavam ali para criticar o Senhor Jesus. Ele colocou essas pessoas como pessoas que não necessitam de arrependimento, pessoas que se consideram que não precisam se arrepender. E muitas vezes nós, na nossa jornada, na nossa caminhada, nós encontramos pessoas, ou até mesmo talvez a gente chega a pensar por algum momento autossuficiente, sendo autossuficiente, achando que nós não precisamos de arrependimento, que o arrependimento não é necessário para nós. E Jesus diz: olha, há muito alegria no céu, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 que se considera que não precisa de arrependimento. Interessante uma lição também que o Senhor nos dá aqui, quando nós olhamos no contexto de pastor, relacionamento de pastor e ovelha. O pastor, alguns dizem que quando ele perdia uma ovelha, ele ia em busca dessa ovelha. Quando ele encontrava, ele colocava essa ovelha no ombro. Ele traz, a Bíblia diz aqui que ele trazia alegremente essa ovelha nos ombros. O versículo 5 diz isso. E aí, ele trazia essa ovelha nos ombros e colocava ela no aprisco, e no outro dia, alguns dizem que ele caminhava novamente, fazia a sua jornada com essa ovelha nos ombros, e ele fazia isso geralmente por 3 dias. E por que o pastor fazia isso? Porque o pastor, fazendo isso, ele demonstrava para a ovelha que ele era um homem, uma pessoa que cuidava, que tinha uma responsabilidade de cuidado para com aquele animal. O animal entendia isso, e também colocando o animal sobre os seus ombros e caminhando com ele, passeando com ele, trabalhando com ele durante aquele dia, aquele animal pegava o cheiro do pastor. A ovelha conhecia o cheiro.
Durante o dia, esse pastor ele falava com as outras ovelhas. Durante o dia, esse pastor, quem sabe, dava gritos, quem sabe ele assoviava, ele tinha o seu costume de cuidar das ovelhas, ele tinha as suas particularidades típicas dele, e a ovelha no ombro, ela conhecia a voz do pastor, porque a ovelha conhece a voz do pastor, e quando uma ovelha se perde, como é nesse caso aqui, eu entendo que era uma ovelha que não conhecia ainda muito bem a voz do pastor. Então era necessário que o pastor demonstrasse para ela um cuidado especial, que carregasse ela nos ombros por alguns momentos, para que ela pudesse sentir a voz do pastor, para que ela pudesse sentir a respiração do pastor, que ela pudesse sentir o cheiro do pastor. E aí então essa ovelha estaria conhecendo o pastor. E esta palavra, falando de ovelhas, nós aplicamos da mesma forma, sem mudar nenhum contexto para nós. O Senhor nos ama de uma forma tão grande, que quando nós nos perdemos, o Senhor nos encontra. E quando nós nos perdemos, o Senhor nos encontra e dedica um carinho, um amor, um cuidado especial, para que nós possamos começar a ter uma experiência com o Senhor, para que nós possamos ter uma experiência com Deus. Eu acredito que essa ovelha aqui, após ser encontrada, ela nunca mais vai se perder, porque ela conhece a voz do pastor, ela conhece o cheiro do pastor e ela conhece os passos do pastor, porque ela esteve durante 3 dias sendo carregada por ele. Jesus tem isso para você. E nessa primeira parábola nós vemos também que essa ovelha, ela representa aquele que perdeu-se fora de casa, aquele que perdeu-se, porque se perdeu do aprisco, e o Senhor a encontrou e trouxe com grande amor. E aqui nós vemos que quando eu fico imaginando Jesus contando essa parábola, narrando essa parábola, ensinando as pessoas, eu imagino o coração das pessoas voltados para esse ensinamento, porque era um ensinamento diferente de tudo que as pessoas já tinham visto. Era um ensinamento que chamava a atenção. Eu imagino que a voz de Jesus era uma voz suave, era aquela voz agradável que você gosta de ouvir, que você investe tempo para ouvir, porque é algo que é profundo, é algo que toca dentro da gente. Eu imagino que seja isso. E quando Jesus expunha a alegria desse pastor, quando ele resgatava essa ovelha, Jesus começa a dizer: eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Aí nós vemos o tamanho do amor de Deus sobre a nossa vida, porque, irmãos, Deus não nos ama porque nós nos arrependemos. O Senhor não escolheu nos amar porque nós nos arrependemos, mas Ele nos amou enquanto nós estávamos perdidos. Você é capaz de entender isso? O Senhor te ama enquanto você está perdido, enquanto você está fora do aprisco. Ainda assim o Senhor tem um amor específico por você e tem um cuidado por você. Ei, você, ovelha do Senhor, que está perdido por aí, o Senhor está te procurando, e quem sabe esta palavra que eu estou falando para você hoje é algo que o Senhor está ministrando no teu coração e dizendo para você que é momento de você causar alegria no coração do Senhor, voltando, deixando-se ser achado por Ele. Amém? Partimos para a segunda parábola, agora é do 8 ao 10, e a parábola vai falar da dracma perdida. Conta a história de uma mulher. Jesus usa o exemplo de uma mulher que tinha 10 dracmas e, perdendo uma delas, ela acendeu uma candeia, uma lâmpada, uma lamparina, ela varreu a casa e procurou atentamente essa dracma até ela encontrar, né? E aqui, quando ela encontra, ela reúne suas amigas e vizinhas e ela diz: olha, se alegrem comigo, porque eu encontrei a minha dracma perdida.
vamos nos alegrar. E aí Jesus usa novamente a frase que ele usou lá na outra parábola. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmãos, aqui nós vemos a dracma, nós vemos aqui que Jesus está falando com outro grupo. Jesus fala com todos, mas ele está usando o exemplo de um outro grupo desprezado. Um dos grupos desprezados eram os pastores. Jesus usa os pastores para ensinar uma palavra para todas aquelas pessoas que ali estavam. E agora Jesus usa a figura da mulher. A mulher, ela não tinha muita chance, vamos dizer assim. Ela era orientada, o apóstolo Paulo até mesmo ensina que as mulheres, elas não era nem bom que elas questionassem na igreja, mas que elas recebessem o conselho do seu esposo, que ela recebesse orientação do seu esposo. Então os fariseus, os mestres da lei, eles não tinham hábito de ensinar mulheres. Acredito que eles não usavam exemplo de mulheres em suas ministrações. A palavra era mais voltada para o homem. Aí Jesus, especialista em quebrar protocolo, ele coloca como foco em uma de suas mensagens aqui uma mulher. E ele coloca neste foco aqui uma mulher que havia perdido algo precioso para ela. Porque a dracma, geralmente, nesse caso aqui, eram 10 dracmas. A Bíblia diz 10 dracmas. Era o dote de uma mulher pobre, que era o menor dote que se poderia ter, eram de 10 dracmas. O que a mulher fazia com essas dracmas? Dracmas eram moedas. E geralmente as mulheres faziam um diadema com essas moedas e elas colocavam na cabeça, ali parecido com uma coroa, né? Ali para adornar o cabelo. E aquilo ali era um motivo de orgulho para elas. Representava que elas tinham um pai, que elas tinham uma família, que elas tinham que elas eram descendentes de alguém. Então tinha uma importância muito grande. Alguns dizem que as mulheres não tiravam isso nem para dormir, elas usavam com muita frequência. E Jesus, quando começa a falar a história da dracma, chama a atenção daquelas mulheres que ali estavam, e elas começam a entrar na história, elas começam a entrar dentro daquela parábola e fazer parte daquela história que Jesus estava contando, e elas começam a viver aquilo e sentir a tristeza de quem perdeu de uma mulher que talvez tenha perdido uma dracma, e a angústia de procurar essa dracma, de varrer a casa, de repente acender uma lâmpada. Elas começam a viver isso na mente delas, porque é isso que Jesus faz conosco, quando Ele aplica que uma palavra e ela entra no nosso coração. Pelo menos é assim comigo. Parece que eu entro dentro da história quando alguém está ministrando algo, uma palavra que me chama a atenção, uma palavra que está sendo ministrada ao meu coração. Parece que eu saio desse local em que eu habito e eu entro dentro da história e começo a observar tudo que está acontecendo. Eu imagino que essas mulheres se sentiram privilegiadas de Jesus ter usado o exemplo de mulheres. E talvez aqui os mestres da lei e os críticos de plantão, eles estavam pensando: poxa, esse mestre agora resolveu usar a mulher como exemplo. Será que ele não sabe que nós não fazemos isso, que nós não temos esse costume? Mas Jesus usa a figura da mulher, e mais para baixo ele mostra o tamanho do amor do Senhor. E aqui, irmãos, esta mulher, quando ela perdeu essa dracma, essa peça tão importante para ela, ela varre toda a casa e ela não encontra, ela acende uma lâmpada. E essa lâmpada que esta mulher acende, junto com o ato de varrer a casa, ela encontra, e quando ela encontra, ela se alegra, e quando ela se alegra, ela pensa: essa alegria não pode ser só minha, não posso guardar essa alegria só para mim, eu preciso compartilhar essa alegria com alguém. Eu vou chamar as minhas amigas, eu vou dizer para elas que eu encontrei a dracma perdida, que eu estou muito feliz, para que elas se alegrem comigo também. Então olha o que Jesus estava dizendo aqui, que primeiro, que a mulher é importante, muito importante,
E primeiro, irmãos, nós temos um valor. Eu quero dizer para você que se sente desvalorizado, para você que se sente desmerecido, eu quero dizer algo para você neste momento, em o nome do Senhor. Você tem valor para Deus, você é importante para o Senhor, ainda que você esteja perdido no chão, precisando ali de ser encontrado, mas o Senhor ainda assim sabe que você é importante, você tem um valor especial para o Senhor. E essa lâmpada, irmãos, que essa mulher acendeu, eu acredito que é a palavra de Deus. Porque quando nós estamos perdidos, e detalhe, esta mulher estava perdida dentro de casa. A parábola anterior, perdido fora. Aqui esta mulher estava perdida dentro, esta dracma estava perdido dentro de casa. E nós podemos imaginar transferindo essa parábola, usando ela para aplicar essa palavra nos nossos dias. Nós podemos dizer que é uma pessoa, essa dracma, é uma vida que está perdida talvez dentro de casa, talvez está perdido congregando, sabe esses dias a gente estava falando sobre a igreja, as 7 igrejas do Apocalipse, e aí nós falamos sobre a igreja de Laodiceia, que é a igreja morna, não era quente e não era fria. E essa igreja, eles congregavam, eles tinham uma palavra sadia, era uma igreja organizada, não estava passando por provas, não era perseguido, lá não tinha doutrina de Balaão, lá não tinha os nicolaítas. Era uma igreja que tinha tudo para crescer. Entretanto, era uma igreja próspera, não passava necessidade, os cristãos dali tinham recursos financeiros, estavam num bom ambiente, mas estavam mornos. Eles estavam perdidos dentro da igreja. Talvez você conheça alguém, ou você mesmo que está me assistindo aí, de repente, a palavra é para você, porque o Senhor não fala com pessoas ausentes, o Senhor fala com aqueles que estão presentes. E se você está assistindo esse vídeo até agora, 22 minutos já, quem sabe o Senhor não está falando com você. Com certeza o Senhor está falando com você. E aqui nós vemos que essa mulher, ela acendeu a lâmpada. Eu vou dizer que essa lâmpada é a palavra de Deus que liberta. E essa mulher, assim que ela acendeu a lâmpada, ela encontrou a dracma. E hoje o Senhor me trouxe aqui para acender a lâmpada da palavra de Deus para a tua vida, para que você possa ser achado e retornar, porque você é valoroso para o Senhor. Amém? Então entendemos aqui o Senhor usando mulheres como exemplo, usando as mulheres como exemplo em um dos seus sermões. Nós vemos que o Senhor é muito maravilhoso. E aqui nós aprendemos uma grande lição. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, como diz Salmo 105. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Amém? Que essa palavra fique no teu coração, tome posse dela. Lembre que você tem valor para o Senhor. E a última que a gente vai falar hoje é a parábola do filho pródigo. Filho pródigo, o primeiro se perdeu fora de casa, o segundo se perdeu dentro de casa e o terceiro escolheu sair da casa. Filho pródigo era um homem, né? A Bíblia, comumente nós falamos que ele é um jovem, né? Que em determinado momento de sua vida decidiu viver por si só, decidiu emancipar da sua casa, decidiu pedir a herança que o seu pai tinha, mesmo que aquilo não era correto, não era o costume da herança para o filho mais jovem primeiro e ainda antes do pai morrer. Então o pai quebrou vários protocolos porque o filho pediu e deu a herança, e o filho passou um tempo, saiu de casa e começou a gastar dissolutamente. Ele não estava preparado para sair. E aí veio uma grande crise, né? E ele passou dificuldades financeiras, aí veio a fome naquele local e ele começou a padecer necessidades.
e foi trabalhar para cuidar de porcos. E lá ele desejava dividir a lavagem dos porcos, porque ele não tinha alimento, ninguém lhe dava nada, e ele queria também enfiar a cara no coxo e comer junto com os porcos. Quando ele caiu em si, e ele caiu em si no versículo 17 do capítulo 15 de Lucas, ele diz, a palavra do Senhor diz assim: e caindo ele em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de seus empregados. Aquele homem, aquele jovem tomou uma decisão diante das circunstâncias que ele estava vivendo, e ele decidiu voltar para casa, ele decidiu voltar para o seu pai, ele decidiu retornar. Irmão, a decisão de retornar, ela é coberta da necessidade de se humilhar diante do Senhor. Então, com certeza, esse homem, ele decidiu no coração se humilhar diante do seu pai, porque ele reconheceu o seu erro e ele precisava de um socorro. E ele retornou para a casa do pai, talvez esperando que o pai o recebesse e colocasse ele apenas como um funcionário, mas ele se surpreende, porque quando o pai o vê de longe, né? O versículo 19, não 20, diz assim: a seguir levantou-se e foi-se para seu pai. Estando ainda longe, a palavra do Senhor diz, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para seu filho, abraçou e o beijou. Olha a alegria desse pai ao ver o filho voltando. Versículo 21, o filho disse: Pai, pequei contra o céu, arrependimento, perdão, se humilhando, e contra ti não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse para ele, o pai nem deu ouvido, e o pai disse ao servo: depressa, tragam a melhor roupa e vistam, coloquem um anel no dedo e calçado nos pés desse homem, né? Tragam-lhe um novilho gordo, matem, vamos fazer uma festa e nos alegrar. Olha a alegria do pai quando o filho decidiu voltar para casa, irmãos. Olha a alegria, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Olha a alegria do pai, irmãos. E aí, talvez, aplicando esta palavra para os nossos dias, talvez alguém aí que está me ouvindo, está me assistindo neste momento, por algum motivo você saiu da casa do pai, por algum motivo você deixou a casa do pai, e quando você saiu você estava bem, quando saiu você achou que não precisava, quando você saiu você estava com a tua vida regularizada, mas as dificuldades vieram, e hoje há uma necessidade de retorno. E o Senhor, Ele te espera de braços abertos. O Senhor está te esperando, viu? Você que está aí afastado dos caminhos, você que tomou decisões e agora está distante da presença do Pai, o Senhor está a seu aguardo. Você é muito bem-vindo na casa do Pai. E quando Ele chegou, irmãos, olha o que o Pai fez. Preparou já de cara a melhor roupa, vestiu. Colocou sandália nos pés desse rapaz, porque ele estava descalço. Colocou um anel no dedo dele e mandou que fizesse uma festa, matasse um novilho que estava preparado para uma grande ceia. E todos se alegraram com esse episódio. Essa é a alegria que o Senhor tem para você. Amém? Quando nós saímos da casa do Senhor e quando nós voltamos maltrapilho, famintos, nós voltamos necessitados, e o Senhor tem para nós roupa nova, que representa a remissão, a cobertura do nosso corpo, escondendo todas as nossas imperfeições, nos purificando, perdoando
os nossos pecados. A primeira coisa que esse homem recebeu quando ele voltou para casa foi roupas novas, que representa purificação, limpeza e cobertura. Esse homem foi coberto novamente pelo seu pai, pelo Senhor. Depois ele recebeu sandália nos pés, que representa autoridade. Quando nós saímos e estamos fora da vontade de Deus, fora da presença de Deus, nós perdemos a autoridade espiritual que o Senhor nos deu, mas Ele nos devolve quando nós retornamos. Sandália nos pés, anel no dedo, que representa aliança. Foi renovada a aliança com este homem, ele teve aliança renovada, ele voltou a se integrar à família do Senhor, ele voltou ao lugar que era dele, não por mérito, mas por direito, através do pai. Ele tinha o direito novamente ali, ele retornou, o Senhor o integrou novamente na família e fez uma grande festa para receber esse homem, esta pessoa. Tome posse, meu irmão, desta palavra, minha irmã, você que está me assistindo. E se você porventura se afastou dos caminhos do Senhor, o Senhor tem uma proposta irrecusável para você. Venha para o aprisco. Quem sabe você está se alimentando mal, quem sabe você está se vestindo mal, quem sabe você não está bem. Eu acredito que todos aqueles que se afastam do Senhor não estão bem, mas o Senhor tem promessa de bênção e de vitória. Amém? Então que o Senhor possa falar através do Espírito Santo de uma forma mais ainda especial no teu coração. Nos aguarde ou no Facebook ou aqui no canal Pastor Mariano Ajala, com mais parábolas, onde estaremos falando de outras situações. Amém? Se você assistiu até o final, deixa o seu like, deixa um comentário ali embaixo, indica para outras pessoas, se assim você achar que deve, nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente todos os dias da tua vida. Amém? Shalom. Até a próxima.